Meus queridos amigos, irmãos e irmãs do Solar, boa noite a todos. Que a paz do Cristo seja conosco nessa noite de terça-feira, do dia 16 de junho de 2020. Que todos possam receber nessa hora as nossas vibrações de paz, de carinho, misturadas aí ao afeto que temos por todos, que derivam da convivência naquela casa e por partilharmos os sentimentos do Evangelho do Cristo, que a gente tem se esforçado em conhecer, em aprender, e é o farol que tem nos guiado e nos trazido muita paz. Conforme a primeira parte do estudo, que eu ainda não pude assistir e que vou ver junto com vocês ao mesmo tempo, feita pelo Euler Filho, nós estamos estudando hoje o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título O Cristo Consolador. Essa página, meus irmãos, com muito acerto foi escolhida para o nosso estudo de hoje, porque as palavras de Jesus contidas nesse trecho do Evangelho de Mateus são um convite maravilhoso feito para todos nós. Dizia o Mestre: Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quem de nós, nos dias atuais, em alguma medida, não nos encontramos de alguma forma preocupados, enfrentando lutas, dificuldades, problemas, dentro dessa grande provação coletiva que a humanidade atravessa e que, de certa forma, faz parte da evolução humana, conforme nos ensina os livros, os benditos livros da doutrina, ou seja, de tempos em tempos há ondas de sofrimento coletivo que vêm para que a gente coletivamente também avance, aprendamos lições importantes para os nossos espíritos. E muitas vezes, meus irmãos, a gente tem a impressão de que o fardo é maior do que as forças, ou de que o sofrimento, as lutas, são mais intensas do que a nossa capacidade. E é nessa hora que a gente se lembra dessas palavras inesquecíveis do Cristo. Porque o Mestre disse então para a gente: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O Cristo promete um alívio, promete o bálsamo, promete o amparo, a proteção que a gente precisa diante de todas as circunstâncias que às vezes nos afligem, nos levam às lágrimas, nos trazem preocupações. Jesus então vem e, como um irmão querido, o mestre, o governador do planeta, nos consola, nos pacifica, nos tranquiliza a alma. E de fato, meus irmãos, quando a gente compreende o que ele disse logo em seguida a essas palavras, a gente entende por que o Mestre é capaz de nos proporcionar essa paz, essa serenidade, mesmo às vezes em meio ao tumulto do mundo. Disse o Cristo logo imediatamente após: Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Então, na sequência, o Cristo nos fala que tomássemos o seu jugo. Quando a gente pesquisa o conceito de jugo, ele tem um sinônimo que seria canga. Para quem estiver acostumado, à vida do campo, à vida da roça, conhece que a canga ou jugo é uma peça de madeira que se assenta sobre a cabeça dos bois para atrelá-los a uma carroça ou a um arado. Ou seja, é algo que nos submete, que nos limita, que de alguma forma pede com que a gente dobre a serviço, que a gente de alguma forma se subjugue, confie e ao mesmo tempo limitemos as nossas tendências e as nossas vontades pessoais.
É nesse ponto, meus irmãos, que vem a compreensão desse texto evangélico. Não é à toa que Kardec comenta para a gente que todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo vem ensinar aos homens. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos filhos. Essa condição está na lei, por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então, a compreensão do jugo que o Cristo oferece é quando a gente compreende o Evangelho e somos capazes de renunciar muitas das vontades pessoais que a gente até então tinha. A gente é capaz de renunciar a muitos dos nossos caprichos, dos nossos costumes, daquilo que a gente fazia como expressão da nossa liberdade, que às vezes a gente põe o nome até de uma tradição familiar ou de um costume que eu carrego há um tempo, só que às vezes é necessário com que tudo isso seja revisto. Seja revisto para que a gente consiga ter condições de se submeter ao jugo do Cristo. Ou seja, nos submetermos às leis que o Evangelho nos traz, que pedem com que muitas vezes a gente aprenda o que significa renúncia, sacrifício, abnegação, desprendimento, né? Tudo isso, às vezes, de vontades, de anseios pessoais, para que a gente, então, faça com que a vontade do Cristo e a vontade de Deus se cumpra na nossa vida. Às vezes a gente pede isso todo dia e não observa. Por exemplo, quando a gente faz a prece do Pai Nosso, talvez a gente não parou para refletir, mas a gente sempre fala: seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. A gente pede com que a vontade de Deus prevaleça, com que a vontade, do Cristo como preposto divino prevaleça em nossas vidas. Só que quando chega a hora da prática, a tendência nossa é de quê? É de fazer prevalecer a nossa vontade. Então, meus irmãos, às vezes a gente preocupa e pensa o seguinte: eu procuro Jesus, eu procuro o Evangelho. Às vezes a gente escuta até um ditado assim, ó: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Como se procurar Jesus fosse estarmos presentes nos templos, ou lendo os livros, ou fazendo as nossas preces e orações, mas mantendo todos os hábitos de vida que a gente tem. Mantendo todos os costumes, toda a minha forma de viver, todos os meus preconceitos, toda a minha forma de avaliar as pessoas, como se eu não precisasse repensar e modificar e muitas vezes deixar de fazer uma série de coisas. E aí eu não acho esse alívio que Jesus promete. Por quê? Porque eu não me subjuguei ao jugo do Cristo. Eu não aceitei o Evangelho como algo que eu dobro a serviço para poder então modificar minha vontade e fazer com que ela se alinhe à vontade do Cristo, à vontade de Deus. E aí, meus irmãos, a gente pensando nesse tema e nessa ocasião que a gente se encontra de um recomeço dos nossos estudos, nós nos lembramos de uma história que é muito significativa para que a gente aprenda, para que a gente reflita no que o Cristo nos pede nessa oportunidade, do Cristo Consolador, do jugo leve. Nós nos lembramos do patrono da nossa casa, do nosso querido Paulo de Tarso. Paulo, conforme nos narra no romance Paulo Estevão, trazido pelo Chico e psicografado pelo Chico e ditado por Emmanuel, que já foi objeto de estudo no Solar há cerca de 3 ou 4 anos atrás, quando a gente estudou capítulo por capítulo, aos sábados, nós paramos para perceber aliás, conseguimos absorver com o passar do tempo e dos estudos o esforço enorme empreendido por Paulo para que ele se adequasse ao Evangelho e recebesse o alívio e o consolo que o Cristo prometia. Mas isso demorou. Inicialmente, Paulo
guardava-se, prendia-se aos seus conceitos de vida. Embora muito bem intencionado na defesa da fé mosaica, da fé e da tradição dos judeus, acabou por cometer abusos, acabou por cometer enganos muito grandes. E foi preciso, meus irmãos, com que a vida o trabalhasse, os sofrimentos o trabalhassem, para que ele um dia, literalmente, caísse do cavalo. Foi preciso que os sofrimentos o visitassem intensamente, para que ele repensasse todos os seus princípios, toda a sua conduta de vida, todos os seus valores, e refletisse se de fato convinha mantê-los ou recomeçar. Estabelecer um novo começo, estabelecer um novo princípio. Ou seja, não era possível para ele nem para nenhum de nós reescrever o passado, né? Voltar atrás e fazer diferente. Mas é possível recomeçar e escrever um novo futuro. Foi o que aconteceu com Paulo. Nós vamos então ilustrar esse tema com a vida narrada por Emmanuel do nosso querido Paulo de Tarso. Conforme muitos dos irmãos sabem, conta-nos Emmanuel que Paulo viajava em direção a Damasco em perseguição de um cristão por nome Ananias, que havia convertido ao cristianismo a sua noiva, agora já desencarnada, Abigail. E aquilo para ele era de uma ofensa pessoal, que ele assim tomava, de maneira que, além de perseguir os cristãos, tinha por objetivo específico ir atrás daquele que havia feito aquilo que ele considerava uma afronta, em converter ao cristianismo aquela mulher que ele havia eleito, que o seu coração havia eleito, para que fosse sua companheira, e que, pelos infortúnios, até então incompreendidos por ele, já havia sido levada pelos braços da morte. Conta-nos então que Paulo, na estrada de Damasco, ainda Saulo de Tarso, cogitava, pensava em torno de todos os sucessos da sua vida, de todos os sonhos desfeitos, de todas as amarguras experimentadas, das decepções enormes. Quando em dado instante, quando mal despertava das suas angustiosas cogitações, sente-se envolvido por luzes diferentes da tonalidade solar. Tem a impressão de que o ar se rasga como uma cortina, sob pressão invisível e poderosa. Sentiu-se preso de inesperada vertigem após o esforço mental persistente e doloroso. Mas a confusão dos sentidos lhe tira a noção de equilíbrio e tomba do animal ao desamparo sobre a areia ardente. A visão, no entanto, parece dilatar-se ao infinito. Outra luz lhe banha os olhos deslumbrados, e no caminho, que a atmosfera rasgada lhe desvenda, vê surgir a figura de um homem, de majestática beleza, dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro. Sua túnica era feita de pontos luminosos. Os cabelos tocavam nos ombros a Nazarena, os olhos magnéticos emanados de simpatia e de amor, iluminando a fisionomia grave e terna, onde pairava uma divina tristeza. O doutor de Tarso observava-o com espanto profundo, e foi quando, em uma inflexão de voz inesquecível, o desconhecido se fez ouvir. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem sois vós, Senhor? Envolvido por uma luz suave e num tom de doçura inesquecível, o Senhor respondeu: Eu sou Jesus. Então, viu-se o orgulhoso e inflexível doutor da lei curvar-se para o solo em pranto convulsivo. Dir-se-ia que o apaixonado rabino de Jerusalém fora ferido de morte, experimentando num momento a derrocada
de todos os princípios que lhe conformaram o espírito e o nortearam até então na vida. Ou seja, estava diante do Mestre. Todos os seus princípios caíram por terra, junto com ele. Tudo aquilo que tinha por valor, que tinha por prioridade, que tinha por escolha de vida, tornou-se absolutamente efêmero, absolutamente dispensável, e ele então começou a refletir no seu passado, nas suas experiências, e narra Emmanuel, experimentava invencível vergonha do seu passado cruel. Uma torrente de lágrimas impetuosas lavava-lhe o coração. Quis falar, penitenciar-se, clamar suas infinitas desilusões, protestar fidelidade e dedicação ao Messias de Nazaré, mas a contrição sincera do espírito arrependido e dilacerado embargava-lhe a voz. Foi quando notou que Jesus se aproximava e, contemplando-o carinhosamente, o mestre tocou-lhe nos ombros com ternura, dizendo com inflexão de pai: não recalcitres contra os aguilhões. Ou seja, Saulo, naquela altura. Não se revolte contra os sofrimentos. Não reclame das experiências vividas, porque devido aos sofrimentos, devido aos aguilhões que você experimentou até então, você chegou à presente capitulação. E você capitulou, meu filho, é como se Jesus dissesse para ele, de uma série de princípios errados que você carregava com você. As suas prioridades, as suas escolhas estavam enganadas. Você precisava rever tudo isso, repensar os princípios que norteiam a sua vida. E devido aos sofrimentos que fizeram com que você chegasse a esse ponto. E conta-nos, na sequência, Emmanuel, o seguinte: num ápice, o jovem rabino considerou a extensão daquele gesto de amor. As lágrimas brotaram-lhe do coração amargurado, como a linfa pura de uma fonte desconhecida. Ali mesmo, no santuário augusto do Espírito, fez o protesto de entregar-se a Jesus para sempre. Então, meus irmãos, é quando a gente aceita o jugo. Quem de nós é capaz, nessa presente existência, de falar de coração sincero para o Cristo: Mestre, faça-se em mim segundo a sua vontade. E não, Mestre, atende essa ou aquela vontade que eu tenho. Atende esse ou aquele desejo, esse ou aquele anseio pessoal particular que eu tenho. Então, meus irmãos, era o que passava agora no coração de Paulo. Recordou, de súbito, as provações rígidas e dolorosas. A ideia de um lar morreu com Abigail. Sentia-se só e acabrunhado. Doravante, porém, entregar-se-ia ao Cristo, como simples escravo do seu amor. E tudo faria para provar-lhe que sabia compreender o seu sacrifício, amparando-o na senda escura das iniquidades humanas, naquele instante decisivo do seu destino. Banhado em pranto, como nunca lhe acontecera na vida, fez ele mesmo, sob o olhar assombrado dos companheiros, e ao calor escaldante do meio-dia, a sua primeira profissão de fé. Foi quando ele vira para Jesus e fala: Senhor, que queres que eu faça? Mestre, qual a sua vontade em minha vida? O que o Senhor deseja de mim? O que o Senhor anseia que eu contribua na vossa maravilhosa e bendita seara? Aquela alma resoluta, mesmo no transe de uma capitulação incondicional, ou seja, ele era derrotado em todos os seus princípios, em todos os seus pontos de vista, humilhado e ferido em seus princípios mais estimáveis, dava mostras de sua nobreza e lealdade. Paulo trazia consigo valores maravilhosos, entre eles a lealdade, a seriedade, a nobreza de caráter. Não era à toa que, como nós sabemos no meio espírita, Jesus se referia a ele como vaso escolhido.
porque conhecia os valores que tinham naquele coração. Encontrando a revelação maior em face do amor que Jesus lhe demonstrava solícito, Saulo de Tarso não escolhe tarefas para servi-lo na renovação dos seus esforços de homem. Entregando-se-lhe de alma e corpo como se fosse ínfimo servo, interroga com humildade o que desejava o mestre da sua cooperação. Levanta-te, Saulo, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Então aqui, meus irmãos, daí algumas poucas páginas, encerra a primeira parte do livro Paulo Estevam. Quando Saulo abre mão dos princípios, daquilo que carregava consigo até então, e fala para o mestre, com toda a sinceridade do seu coração: mestre, que queres que eu faça? E a partir daí, meus irmãos, a gente tem na segunda parte do livro Paulo Estevam, que inclusive é a parte mais numerosa em termos de páginas, os capítulos são mais densos, a gente vê a luta daquela criatura que tinha grandes valores, mas que não era um santo, propriamente dito. Trazia com ele dificuldades. Não é à toa que ele cunhou uma expressão que se emprega a todos nós, que é a seguinte: quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Por quê? Pelas tendências inferiores que a gente ainda traz com a gente. Pelas companhias que nos cercam de um plano desencarnado, companheiros nossos de quedas no passado, que muitas vezes nos induzem a repetir e tornar a fazer os mesmos erros, os mesmos enganos. E aí então Emmanuel narra toda a luta, todo o esforço, não somente de Saulo de Tarso, figura central nesse romance, como de outros cristãos valorosos, para os quais nós temos uma dívida de gratidão eterna e impagável. O que os cristãos dos primeiros tempos, especialmente dos 3 primeiros séculos, enfrentaram para que o cristianismo chegasse até nós, meus irmãos, foi uma verdadeira saga heróica. Arenas de leões, fogueiras, sacrifícios, separação da família, espoliação dos bens, e tudo isso enfrentavam com fé, com confiança nas palavras do Mestre, quando dizia: meu reino não é desse mundo. Todo cristão tem que ter noção de que a vida terrestre é efêmera, é passageira. É estágio de preparação para a verdadeira vida. E que aqui nós não vamos nos realizar conforme os conceitos do mundo. Pelo contrário, muitas vezes nós vamos passar uma vida de luta, de sacrifício, de injustiças, de dificuldades, mas muitas vezes essa é a porta estreita. É a estrada estreita que o Cristo pediu para a gente trilhar. Com nobreza de caráter, com firmeza de princípios, com a mente e o coração em paz, com a consciência tranquila do cumprimento do nosso dever, das obrigações que a vida nos traz. Então, meus irmãos, nós vemos o livro contando e nós vamos já para o final, quando Paulo já estava preso em Roma, e vamos aqui ilustrar o que a fé cristã trazia para os corações daqueles que conseguiam compreender o Evangelho. Conta-nos Emmanuel, já ao final da obra, em seu último capítulo, o seguinte: a linguagem mais forte será pobre para traduzir as dores imensas do povo cristão naqueles dias angustiosos. Não obstante os tormentos inenarráveis, os seguidores fiéis de Jesus revelaram o poder da fé àquela sociedade perversa e decadente, afrontando as torturas que lhes cabiam. Interrogados nos tribunais, em momento tão trágico, declaravam abertamente sua confiança em Cristo Jesus, aceitando os sofrimentos com humildade, por amor ao seu nome. Ou seja, não se negava o Cristo. Assumia-se a fé cristã com nobreza, com humildade e independente das consequências. Aquele heroísmo parecia acirrar ainda mais os ânimos da multidão animalizada. Inventavam-se novos gêneros de suplício. A perversidade apresentava diariamente
números novos em sua venenosa criatividade, mas os cristãos pareciam possuídos de energias diferentes das conhecidas nos campos de batalhas sanguinolentas. A paciência invencível, a fé poderosa, a capacidade moral de resistência assombrava os mais afoitos. Não foram poucos os que se entregaram ao sacrifício cantando. Muitas vezes, diante de tanta coragem, os verdugos improvisados temeram o misterioso poder triunfante da morte. Então, meus irmãos, a compreensão da fé cristã nos dá uma força que, pelo pouquinho que a gente consegue entender, nós já somos capazes de manter alguma serenidade, mesmo diante, às vezes, das circunstâncias mais dolorosas e mais difíceis. E não é à toa que na sua última fala, dirigida aos cristãos, antes de que ele e o grupo cristão que o cercava fosse preso, Paulo dizia, com coração cheio de amor e de inspiração superior, dirigindo-se aos seus companheiros de fé cristã. Guardem, meus irmãos, essas palavras de Paulo com muito carinho. Sim, irmãos, Deus é mais belo nos dias trágicos. Quando as sombras ameaçam o caminho, a luz é mais preciosa e mais pura. Nesses dias de sofrimento e morte, quando a mentira destronou a verdade e a virtude foi substituída pelo crime, lembremos Jesus no madeiro infamante. A cruz tem, para nós outros, uma divina mensagem. Não desdenhemos o testemunho sagrado, quando o Mestre, não obstante puro, só alcançou neste mundo batalhas silenciosas e sofrimentos indefiníveis. Fortaleçamo-nos na ideia de que seu reino ainda não é deste mundo. Alcemos o espírito à esfera do seu amor imortal. A cidade dos cristãos não está na terra. Ela não poderia ser a Jerusalém que crucificou o enviado divino, nem a Roma que se compraz em derramar o sangue dos mártires. Nesse mundo, estamos em uma frente de combate incruento, trabalhando pelo triunfo eterno da paz do Senhor. Não esperemos, portanto, repousar no lugar do trabalho e dos testemunhos vivos. Da cidade indestrutível da nossa fé, Jesus nos contempla e balsamiza o coração. Então vejamos, repetindo aqui, né? O que Paulo dizia? Não esperemos repouso no lugar de trabalho. A vida é uma luta. A gente não está aqui de férias, a passeio, né? Numa excursão de deleite, não. Nós estamos aqui no meio de uma batalha que começa dentro de nós. Da cidade indestrutível da nossa fé, Jesus nos observa e balsamiza o coração. Caminhemos ao seu encontro, por intermédio dos suplícios e das perplexidades dolorosas. Ele subiu ao Pai, do cimo do Calvário. Nós lhe seguiremos as pegadas, aceitando com humildade os sofrimentos que, por seu amor, nos forem reservados. Então, meus irmãos, conta aqui Emmanuel que o auditório parecia estático. Todos escutavam em silêncio absoluto, em respeito e absorvendo as palavras de Paulo, ouvindo as palavras proféticas do apóstolo. Entre as lajes frias e impassíveis, os irmãos na fé sentiam-se mais unidos entre si. Em todos os olhares brilhava a certeza da vitória espiritual. Naquelas expressões de dor e de esperança, havia o tácito compromisso de seguir o crucificado até o seu reino de luz. O orador fez uma pausa, sentindo-se dominado por estranhas emoções. Nesse instante inesquecível, um magote de guardas rompeu afoito no recinto. O centurião volúneo, à testa da patrulha armada, fazia intimações em alta voz, enquanto os crentes pacíficos estarreciam surpresos. Então chegam os guardas romanos e gritavam: em nome de César,
bradava o preposto imperial, exultando de contentamento e ordenando aos soldados que fechassem o círculo em torno dos cristãos indefesos, continuava gritando de modo espetacular: e que ninguém fuja, quem o tentar morre como um cão. Apoiando-se a forte cajado, pois nessa noite não tinha companhia de Lucas, Paulo, ereto, evidenciando sua energia moral, exclamou firmemente: e quem vos disse que fugiríamos? Ignorais, porventura, que os cristãos conhecem o Mestre a quem servem? Sois emissário de um príncipe do mundo, que esses sepulcros esperam, mas nós somos trabalhadores do Salvador, magnânimo e imortal. É isso, meus amigos, meus irmãos. Nós concluímos aqui a nossa participação, feita aqui com carinho, com esforço, no mais sincero desejo de levar paz, alegria, muita coragem, muita força para todos nós. Não percamos a fé. A fé se faz mais bela nos dias difíceis. A luz se destaca mais nas noites mais escuras. É agora que nós precisamos dela, para enfrentar as lutas, as dificuldades. Porque, como dizia Maria Santíssima, no lindo recado mandado, cheio de amor, ao Chico, numa das épocas em que ele mais sofria por padecimentos inúmeros, por dificuldades de saúde e outras dificuldades, ela dizia, com duas palavras muito simples: tudo passa. Tudo passa. Nós vamos então fazer nossa prece de encerramento, como se estivéssemos e agora estando na casa de cada um de vocês, elevando os nossos pensamentos a Deus, agradecendo a bondade e a misericórdia divina, a bênção desses livros e dessas páginas que nos trazem paz, nos trazem força, nos inspiram e nos ajudam a enfrentar, Mestre, toda e qualquer dificuldade que nos deparar na vida. Sabemos, querido amigo, que muitas vezes somos vacilantes, que a nossa fé ainda não alcança o tamanho de um grão de mostarda. Mas o coração augusto e generoso do Senhor vem nos trabalhando e hoje, dentro da seara espírita cristã, temos a bênção dessas lições que já fazem muita diferença nas nossas existências. Já nos permitem evitar alguns enganos, já nos dão forças em algumas das nossas fraquezas e já nos dão sonhos, metas, projetos diferentes dos que tínhamos até então no curso das existências que ficaram no passado. Rogamos ao Senhor, querido amigo, que nos traga forças, que nos ampare e nos ilumine, e que esse consolo que o Senhor nos promete, a partir do momento da aceitação do seu jugo leve e suave, que é o cumprimento, o entendimento e a aceitação do vosso bendito Evangelho, que possamos então receber a paz do consolo, da força e da alegria, porque o Evangelho é boa nova, é a boa notícia. E qual boa notícia no mundo não produziu alegria? Que o Senhor nos ampare e nos ilumine, hoje e sempre, que assim seja. Fiquem com Deus, meus amigos. Um grande abraço, esperamos em breve encontrar todos, se Deus quiser, na nossa querida casa de oração, estudo e trabalho. Fiquem com Deus.